escritores de terror já nos presentearam com histórias incríveis, mas algumas são tão marcantes que atravessaram gerações. É o caso de Frankenstein, Drácula e O Médico e o Monstro. 3 romances que assustaram os leitores do século XIX finalmente ganharam uma edição brasileira de respeito. O box Mestres do Terror traz as 3 edições em capa dura com tradução da Adriana Lisboa. Publicado originalmente em 1818 pela Mary Shelley, o livro conta a história do Victor Frankenstein, que cria um monstro em seu laboratório. Ele tinha paixão por ciências naturais e depois de muitos anos de estudo, ele resolveu fazer algo que fosse memorável para a humanidade, cruzando um limite que ninguém nunca tinha cruzado: construir um ser humano. Mas quando finalmente ele conclui a criatura e ela acorda, ele se assusta com a própria criação e foge dela. Mas depois de algum tempo, a criatura começa a perseguir o Frankenstein de novo, inclusive ferindo as pessoas que estão ao redor dele, para chamar a atenção dele e conseguir sentar e conversar a respeito da própria história. Lendo essa versão definitiva aqui de Frankenstein, eu descobri que tem uma personagem que foi uma das que tomou a culpa, meio que por engano, da morte de uma das pessoas próximas ao Frankenstein, que se chamava Justine Moritz. Uma falácia que se perpetuou por muito tempo, principalmente entre as pessoas que não tinham lido a obra, era de que Frankenstein era o nome do monstro, mas na verdade é o nome do doutor. Gosto muito dessa história por conta dos detalhes que a Mary Shelley coloca, mas principalmente porque ela brinca muito com a gente, com os nossos sentimentos enquanto a gente tá lendo. Que a hora a gente tem pena dessa criatura que foi criada pelo Frankenstein, a hora a gente tem raiva por causa das coisas que ela faz. Enfim, a gente fica num julgamento moral e imoral, às vezes também, muito forte durante a leitura. Drácula é sem dúvida o vampiro mais famoso da literatura. O romance do irlandês Bram Stoker foi publicado ali por volta dos anos 1890 alguma coisa, e conta toda a história através de cartas, de registros de diário, de pedaços de jornal. O livro começa com a chegada de um solicitador, Jonathan Harker, a um castelo da Transilvânia, onde ele conhece o excêntrico dono, Conde Drácula. Mas logo ele começa a notar que tem algo de assustador e tenebroso nesse anfitrião, e passada aquela hospitalidade inicial, ele percebe que ele realmente está preso lá dentro, que ele não é um convidado, ele é um prisioneiro. O filme dos anos 90, que tem o Gary Oldman como o Conde Drácula, conta a mesma história, só que ele traz um pouco de romance pra ela também. A obsessão que ele tem pela mina no filme faz com que a gente veja até um lado mais humano na criatura. Ela busca por amor mais do que necessariamente espalhar o mal por aí. Eu gosto bastante do romance do Bram Stoker, mas eu acredito que o cinema tem emprestado ainda mais força pro personagem ao longo do tempo. É uma leitura importantíssima, sem dúvida alguma, e em especial pra quem gosta de vampiro. Dos 3, o meu favorito, O Médico e o Monstro, é um clássico da literatura de horror. Foi publicado em 1886 e aborda a questão do bem e o mal de uma forma bem diferente, em especial para a época em que eles estavam vivendo, quando começava a ter um debate sobre as teorias psicanalíticas. Dr. Jekyll é um cara que acredita que o bem e o mal residem dentro de todas as pessoas e ele tenta provar a teoria dele a todo custo. Ele elabora uma fórmula que ele mesmo bebe para não colocar em risco a vida de ninguém, mas essa solução acaba liberando um lado mais demoníaco dentro dele, que ele chama de Mr. Hyde. Apesar do Jekyll e o Hyde serem 2 lados da mesma moeda, um não criou o outro. Eles dividem o mesmo espaço e os desequilíbrios são comuns aos dois. É um clássico obrigatório, uma leitura fantástica, e ele é tão fininho que não tem como você me dizer que não tem tempo de ler ele na sua vida, ok? Os livros do box do Mestre do Terror têm uma diagramação legal para leitura. Para ficar ainda mais legal, só faltavam realmente algumas ilustrações internas. Essas obras são clássicas e inspiraram muitos artistas a fazer ilustrações assim memoráveis. Mas não me entendam mal, o box super vale a aquisição, porque são obras assim clássicas e sempre tiveram ao nosso alcance em edições às vezes mais simples, às vezes não tão cuidadosas, então vale sim a pena. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário sobre essas 3 obras, se você já leu alguma delas, se você tem interesse em ler alguma delas também. Enfim, obrigada por assistirem até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.